Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, a senhora assistiu o documentário O Dilema das Redes? Eu assisti O Dilema das Redes, esse documentário que estreou recentemente na Netflix e que é sobre o lado B das redes sociais. Isto é, ele é sobre a manipulação algorítmica das nossas afetividades e visões políticas. O documentário reúne ex-funcionários do primeiro escalão de gigantes da tecnologia, como o Google, o Facebook, e também especialistas como a sensacional Shoshana Zuboff, professora emérita da Universidade Harvard e autora do conceito de capitalismo de vigilância. O que costura aí a narrativa é o cotidiano de uma família que não existe apenas na ficção, com filhos adolescentes de diversas idades, e a partir dessa família que os temas abordados pelos especialistas e por esses ex-funcionários ganham clareza, especialmente para o público mais leigo. Para um público mais especializado, que tem um olhar mais complexo para a tecnologia das redes sociais, o filme não traz grandes novidades, mas é muito interessante ouvir os engenheiros e designers responsáveis pelo desenvolvimento dos recursos de captura do público contarem como é o processo de concepção desses algoritmos tão perversos. Um dos destaques do filme é o Tristan Harris, que é um ex-funcionário do Google e é um dos maiores nomes daquilo que nós chamamos de tecnologia persuasiva e que funciona, o Tristan Harris funciona como uma das âncoras aí do roteiro do filme. Mas o que é tecnologia persuasiva? Essas tecnologias persuasivas são recursos algorítmicos desenvolvidos a partir de sistemas de inteligência artificial e também de design para induzir as pessoas a um determinado comportamento. Isso pode ser usado para levar uma pessoa a checar ininterruptamente o seu e-mail ou até como ela usará a sua máquina de lavar roupa. Isso mostra que as redes podem ter impactos políticos muito sérios. E um dos pontos altos do filme é o debate que ele suscita acerca da responsabilidade das redes sociais sobre o conteúdo que circula nesses espaços. Me parece, Lila, que não é mais possível reverter esse processo da presença das redes nas nossas vidas. E por isso é mais do que urgente que se criem instrumentos para responsabilizar essas empresas que controlam as redes pelo conteúdo de fake news, conteúdos políticos que aí circulam. Caso contrário, nós podemos, com esses expedientes, sem nenhum tipo de fiscalização e de responsabilização, colocar a democracia em risco. Bom, o filme está na Netflix, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual é o tema da coluna hoje? Hoje vamos falar dessa relação cada vez mais polêmica entre o digital e o não digital, aquilo que está no domínio da internet, está registrado, nossas vivências, nossas memórias, contatos, comunicação, compras, enfim, quase tudo está no digital. Muita gente se pergunta se algo do digital
não carrega um impulso irrefreável, ilimitado e no limite exagerado para capturar a nossa vida e acabar gerando inclusive problemas de saúde, tamanho o estresse para ficar acompanhando todo esse conteúdo digital em que se converteu a nossa vida. Com a pandemia, esse impacto, esse estresse, ele cresceu, mas antes da pandemia já tinha gente estudando isso. Os pesquisadores franceses Marie-Pierre Fourquet-Courbet e Didier Courbet escreveram um livro chamado Conectados e Felizes. E eles falam que há aí uma questão importante, o estresse digital, mas que também pode ser contraposto a um bem-estar da informática. São duas tendências contraditórias. De um lado, ansiedade, dependência, estresse, o próprio isolamento social. Hoje a internet é usada como recurso pelo isolamento sanitário, mas na prática ela produzia já um isolamento social antes da pandemia. Até que ponto o que nós estamos fazendo agora é de fato uma socialização, hipernarcisismo, mesmo a questão da obesidade, problemas de atenção, problemas no sono. Então a gente está com o smartphone o tempo todo, está nas redes sociais, mas também as séries de televisão, os games que vão saindo na sequência. Parece que tudo isso aponta para uma situação realmente de estresse. Então eles colocam a importância de uma atenção, especialmente agora que estamos na universidade, muitos aí com aulas online, aulas remotas, e o tempo todo a conexão com os próprios colegas se dá por um WhatsApp paralelo à tela onde está passando a aula propriamente dita. E muita gente já falava, e agora ainda mais, da necessidade também de algumas paradas, uma desintoxicação digital, o digital detox. Professor, é possível fazer alguma coisa a mais do que o detox digital? Muito mais do que o detox, pode-se também fazer uma abordagem cuidadosa, saudável e até criativa da nossa relação com essas mídias. Esses pesquisadores alertam para o estresse, mas eles falam também que as telas podem melhorar a nossa vida. A questão é exatamente ter o discernimento e a capacidade de identificar quais são realmente as oportunidades que levam ao maior bem-estar de saúde psicológica. É evidente que as pesquisas científicas mostram também os efeitos benéficos, até mesmo explicam pessoas que usam redes sociais para se comunicar ativamente com outras, veem o seu bem-estar melhorar de fato, e muitas que usam passivamente acabam ficando realmente deprimidas ou ficam só olhando os perfis, os posts, as histórias dos outros. Então, dependendo da maneira como você interage, mais ativa ou mais passiva, mais criativa ou mais rotineira, pode-se gerar um efeito de bem-estar ou um estresse ou até problemas mais sérios como depressão, sensação de isolamento e ódio, que também cresce. Semana que vem voltamos com mais comentários sobre as tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, pela primeira vez em seus 175 anos de história, a revista Scientific American resolveu apoiar abertamente um candidato à presidência dos Estados Unidos, no caso Joe Biden. O que isso representa? É um importante fato simbólico, mas não acredito que vá ter grande repercussão no resultado final da eleição americana. A Scientific American é a mais longa revista em edição sem interrupção nos Estados Unidos atualmente. E ela é uma revista, como diz o nome, dedicada à divulgação de fatos relacionados à ciência. É evidente que a maior parte dos cientistas, a maioria absoluta dos cientistas e simpatizantes da ciência nos Estados Unidos não são partidários do presidente Trump. Então, não acredito que o endosso da revista vá representar um grande número de votos a mais ao candidato Biden. Mas é importante porque essa é uma revista que não é
política, não é um veículo jornalístico de interesse geral, é de interesse específico de uma comunidade de americanos e outros de outras nacionalidades que se interessam por questões de pesquisa e ciência. E mostra essa decisão dos editores da revista como é litigiosa a relação entre a comunidade acadêmica e o presidente Trump, a ponto de a revista resolver endossar pela primeira vez na sua história, e que eu tenho a notícia, nunca nenhuma outra congênere dela fez a mesma coisa, um candidato à presidência dos Estados Unidos. Na mídia americana é normal que os jornais, os veículos de comunicação de modo geral, tomem lado, apoiem declaradamente determinado candidato. Isso faz diferença na eleição, professor? Costumava fazer, Márcia, e essa era uma decisão bastante disputada pelos candidatos. Parece-me que o que a pesquisa mais recente demonstra é que continua tendo algum efeito para as eleições locais. Nas eleições nacionais, no entanto, como se ficou comprovado na de 2016, já não é tão importante. Em 2016, pouquíssimos jornais apoiaram o então candidato Donald Trump. Quase todos eles apoiaram Hillary Clinton, inclusive muitos jornais que nunca haviam apoiado um candidato democrata resolveram fazer o endosso da Hillary Clinton. No entanto, apesar disso, o eleito foi o Donald Trump. Agora, nos Estados Unidos, existe algum desconforto em relação a esses apoios a candidatos à presidência, por causa, inclusive, desse fato que ocorreu em 2016. Em minha opinião pessoal, eu sempre achei que é bom, em nome da transparência, que os editores do jornal, os donos do veículo, digam ao seu público quem é que eles apoiam. No Brasil, essa tradição não existe. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum para todos os cargos. Por exemplo, quando há eleições municipais, eles apoiam candidatos a vereador, até quando há eleições para o conselho que toma conta das escolas do condado, eles também fazem esse endosso. E como a história demonstra, isso foi importante em alguns momentos. Por exemplo, em 1860, o então candidato Abraham Lincoln, ele comprou um jornal só para que o jornal o endossasse, só para que o jornal lhe desse o apoio formal na eleição presidencial que ocorreria naquele ano. Isso tem mudado, como a gente sabe, e por causa dessa razão, algumas pessoas, alguns estudiosos do jornalismo nos Estados Unidos acham que essa prática deveria ser abolida. No entanto, não acredito que isso vá ocorrer. É uma tradição muito enraizada na imprensa americana, creio que isso vai continuar assim. E ainda na semana passada, o Los Angeles Times foi o primeiro grande veículo jornalístico a já apoiar um dos candidatos, não surpreendentemente, o candidato Joe Biden, inclusive porque a companheira de chapa do Biden é uma senadora pelo estado da Califórnia, onde o Los Angeles Times é editado. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Os incêndios estão se alastrando o mundo afora, em especial no território brasileiro. Mas o que a queima de todo esse material causa no nosso organismo, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui discutindo com vocês temas relacionando saúde ao meio ambiente. Nós não podemos escapar dos incêndios florestais que estão graçando tanto na Amazônia quanto na região centro-oeste, provocando então devastação de parques, perda de florestas, morte de animais e emissão de grandes quantidades de poluentes atmosféricos. Essas emissões, esse material particulado e os gases derivados desse processo de combustão das florestas, ele vai para a atmosfera e, infelizmente, penetra em nossos pulmões, promovendo danos, inflamação, e vários estudos relacionados
a esse tema demonstram que a queima da biomassa das florestas promove adoecimento, mortes prematuras e induz mutações em nosso corpo. Trata-se então de um tema que une de uma forma bastante didática, porém trágica, as íntimas relações que existem entre preservação ambiental e saúde humana. Temos também consequências mais tardias sobre isso. A perda da cobertura vegetal fará, de um lado, que se acentue o ciclo de pobreza dessas regiões, por perda da produtividade do solo e recursos naturais. Além disso, o regime de chuvas de todo o país será afetado num futuro, num cenário onde já temos uma projeção de redução substancial das chuvas no hemisfério sul por causa das mudanças climáticas. Professor, as mudanças climáticas já estão nos afetando agora, não é um efeito para as próximas gerações, como se falava há algum tempo atrás? Bom, como a gente vê, para aqueles que não, consideravam que as mudanças climáticas seriam um evento tardio, ou que aconteceria com as próximas gerações, ele já ocorre. Nesse inverno esquisito, que alterna a secura com altas temperaturas, incêndios que não são só no Brasil, mas acontecem praticamente em toda a região equatorial e para-equatorial em diferentes continentes. Talvez, se não pensarmos no bem-estar global, possamos dar suporte a políticas ambientais que levem em conta a saúde de nós mesmos e das pessoas que amamos. É um alerta, e nós estamos atrasados e principalmente com uma agenda muito, muito antiquada em nosso país. Tomara que a gente mude. É uma esperança que eu deixo como última parte desta mensagem. Um abração. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará comenta uma pesquisa que buscou entender como a pandemia afetou a vida dos brasileiros. Um dado que chamou a atenção foi que 41% das pessoas se queixaram de dor na coluna durante a quarentena. Em 2013, esse percentual era de apenas 18,5%. O estudo levanta a hipótese de que o aumento de pessoas adoecidas esteja ligado à diminuição da atividade física associada ao excesso de exposição diante das telas, no computador, na televisão e no celular. Olá, ouvintes. Muito tem se falado de como serão os novos hábitos adquiridos de comportamento de todos nós após a pandemia. Esses hábitos passariam desde novas normas sociais de cumprimento entre as pessoas e talvez ao incentivo ao trabalho remoto, até a preocupação com a higiene nas relações pessoais. Mas são projeções de futuro, que podem ser adotadas ou não. Mas durante a pandemia, alguns fatores de comportamento já mudaram e devemos dar atenção a eles. Como já amplamente divulgado, o trabalho remoto e a convivência maior com a família são exemplos salutares que permanecem durante esse período, mas também esses hábitos de comportamento podem levar a complicações se não prestarmos atenção a alguns detalhes. Alguns dados foram divulgados recentemente pela Universidade Federal de Minas Gerais, a Fiocruz e a Unicamp, que em parceria coletaram alguns dados para identificar como a pandemia tem afetado a vida dos brasileiros em diversos aspectos. E um que destaco aqui é que 41% das pessoas se queixaram de dores na coluna durante a pandemia. Esse número, quando comparado com dados da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2013, era de 18,5%. A diferença é muito significativa. Segundo os autores, estes dados, entre outros fatores,
é que a redução drástica da atividade física e longos períodos em frente às telas podem estar associados ao crescimento desses índices. Por outro lado, há muitos trabalhos que destacam que, mesmo que a pessoa pratique atividade física diariamente, seja leve ou moderada, e passar muitas horas sentada, seja trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade, os benefícios da atividade física não são totalmente aproveitados. Essa situação pode trazer alguns desconfortos e pode levar, além das dores nas costas, como anunciado nesse trabalho, ao aparecimento de varizes, porque na posição sentada dificultamos muito o retorno venoso, isso entre outras doenças. Por isso é fundamental a alternância das posições sentada, em pé e deitada. O corpo agradece muito, porque isso é um equilíbrio entre essas ações. Professor, como podemos equilibrar atividades de trabalho e lazer? Ficar em isolamento e em casa não é fácil. Nesse período, quando estamos em casa, é natural ficarmos muito tempo sentados, seja trabalhando de forma remota, utilizando as redes sociais para diversão, ou vendo televisão, entre muitas outras atividades. E provavelmente o nível de atividade física ele é menor. A nossa atividade laboral diminuiu em relação à presencial. Não andamos mais até o metrô ou ao ponto do ônibus, não andamos do estacionamento do nosso carro onde deixamos até o local de trabalho. É difícil. Recomendo ânimo e disciplina para que possamos realizar essas atividades em equilíbrio, determinando horários para essas tarefas quando possível e, como já comentado, alternando a posição sentada, em pé, mesmo em trabalho ou mesmo na diversão. O nosso corpo, de novo, vai agradecer e nosso bem-estar vai melhorar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Nas últimas semanas, as queimadas na Amazônia têm se alastrado e o general Mourão disse que são, em sua maioria, causas naturais, por conta da umidade da floresta. É isso mesmo, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A gente volta e meia tem diante dos olhos não somente as notícias sobre as queimadas na Amazônia, mas também aquele cheirinho de fumaça, aquele cheirinho de queimado que é extremamente desagradável para o mundo todo, mas em especial para nós brasileiros. Em primeiro lugar, a NASA divulgou recentemente uma série de dados que aponta exatamente um aumento das queimadas na Amazônia, apesar das declarações oficiais, seja do presidente da República, seja do general Mourão, que é vice-presidente. O general Mourão, inclusive, chegou a escrever um artigo exatamente falando que houve uma diminuição no período em que eles caracterizaram como sendo uma moratória, né, exatamente para conter a expansão das queimadas, e os dados da NASA apontam em sentido diferente. Mais ainda, o general Mourão fala que, na verdade, o desmatamento ocorre por conta de um fogo, mas esse fogo, segundo ele, seria devido a que a floresta úmida, o fogo é natural, proveniente de raios, ou então ele associa queimadas a balões de São João, fogueiras e queimas de lixo. Na moratória, os dados é o seguinte: enquanto o general Mourão falava em diminuição das queimadas, a NASA aponta que houve, durante o mês de junho, um aumento, e durante o mês de julho um aumento maior ainda dos focos de queimada. Professor, pela explicação do vice-presidente, é a população local os responsáveis pelo incêndio. Para nós é difícil engolir que o caboclo e o índio é que tocam fogo na Amazônia. Na verdade, os desmatamentos para a ocupação das áreas, para vários tipos de utilidade, que estão na raiz das queimadas da Amazônia, que preocupa
todo mundo, mas de modo muito forte a gente, né? Isso é apontado pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e que vem sofrendo críticas muito fortes do governo exatamente por divulgar dados que são incômodos. Nada é mais incômodo do que a mentira. A gente tem, a NASA montou um sistema muito especial, juntamente com a Universidade da Califórnia, com a Universidade de Cardiff, no país de Gales, lá no Reino Unido, e os dados são muito fortes, né? Não são pequenas queimadas relacionadas à agricultura, mas as queimadas fazem parte do processo de desmatamento, porque após derrubar a floresta, aqueles que desmatam deixam a vegetação destruída, secando, para que durante o período da Amazônia eles possam queimá-la. O lançamento desses dados e das ferramentas da NASA vem em um momento muito crucial, quando há um choque de interpretações, porque eles confirmam uma situação, a gravidade da situação da Amazônia, porque de fato nós estamos voltando a indicadores de 2019 que foram péssimos, e se a gente olhar de um ponto de vista histórico, o número de queimadas no bioma amazônico, né, é o maior desde 2007. É muito triste para a gente ouvir e assistir o desfile desses dados que para nós não são nada bons, né? Lembre-se que em 2019 as queimadas da Amazônia foram tão intensas que acabaram escurecendo o próprio céu aqui de São Paulo. Para não falar, no geral, sobre questão do aumento do aquecimento global, da destruição das nossas florestas e da depredação de uma base, de uma agricultura e de uma utilização racional daquilo que a Amazônia pode produzir. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.